o título da aula de hoje, combinações perfeitas. Tem toda uma questão aí desse título, né? Porque combinações e arranjos a gente trabalha muito lá no ensino médio. Mas a proposta aí do currículo em ação, da equipe curricular, é exatamente essa. A gente já falou isso algumas vezes, né? É introduzir esse princípio de probabilidade aqui nos anos finais para chegar lá no ensino médio, a coisa já está um pouco mais solidificada, vamos dizer assim. Tudo bem, Vivi? Beleza. Beleza, então. Vamos definir, vamos contextualizar a situação e dar os princípios aí da aula. O título da aula, combinações perfeitas, a habilidade, a gente está sempre propondo colocar aqui na parte superior, juntamente com o título da aula, para vocês se orientarem, e a habilidade está lá descrita no final do PPT, tudo bem? Princípio multiplicativo de contagem, aqui destacado em negrito, ou simplesmente o princípio multiplicativo, é uma das técnicas, veja, é uma só, das técnicas matemáticas mais utilizadas em problemas de contagem. A gente já falou em aulas anteriores sobre isso, né, Vivi? Produzimos aí uma sequência de aulas falando sobre arranjos, não, né? Na realidade, falando sobre espaço amostral, falando sobre eventos, jogamos muitos dados, jogamos muitas moedas, e aí produzimos a aula em cima disso. Então, o pessoal não vai estranhar essa questão, não. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer aí? Depois a gente vai abrir uma telinha e vai mostrar isso. Identificadas as etapas da situação problema, vou até grifar para depois voltar nela, o princípio consiste em multiplicá-las. Tanto que no comecinho da aula, né, eu usei dividir, mas não é dividir, não. É multiplicar o foco da aula de hoje. Bom, como nós fazemos? Fazemos assim, o número de possibilidades da primeira etapa, vezes, ó, o produto aqui, ó, vezes o número de possibilidades da segunda etapa, vezes o número de possibilidades da terceira, e assim por diante. Aqui eu ilustrei, né? Número de possibilidades da primeira etapa, vezes da segunda etapa, vezes da terceira etapa, da quarta, e assim por diante. Essas etapas da situação problema, elas podem ser iguais ou elas podem ser diferentes, como a gente vai demonstrar para vocês. Bom, mas que etapas dessa situação problema? Vamos demonstrar uma para o pessoal aqui, Vivi? Bora. Então, é assim, tá? Vamos abrir uma telinha aqui. E a gente vai mostrar, e vamos utilizar aquele conceito que a gente sempre utilizou, né, nas aulas anteriores, o famoso dado. Então, aqui a gente está falando as etapas da situação problema. Vou colocar aqui, ó, a letra não está das melhores, porque escrever nessa lousa aqui não é fácil. Olha lá. Então, ó, vou escrever aqui, ó, desenhar um dado meio estranho, mas é só para a gente ter uma noção, tudo bem? Então aqui estou desenhando 3 supostos dados, ok? E aí, Vivi, vamos analisar o que são essas etapas da situação problema? É o seguinte, ó, imagina que a gente jogou 3 dados simultaneamente, ok? Considerando aqui as faces do dado, a gente já falou anteriormente, face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então vamos analisar aqui, Vivi, o primeiro dado. Quantas possibilidades a gente tem para ele, Vivi? 6 possibilidades. Ok, então veja, ó, olha, primeira etapa, 6. A segunda etapa consiste no lançamento do segundo dado, que também tem 6 faces. Ok, então temos aqui mais 6. O terceiro dado, da mesma forma. Portanto, veja, então quando a gente fala das etapas da situação problema, no caso do lançamento de 3 dados simultaneamente, o que nós temos? Primeira etapa, 6 possibilidades para o primeiro dado. A segunda, 6 possibilidades para o segundo dado. Terceira, 6 possibilidades para o terceiro dado. E aí a gente aplica o chamado princípio multiplicativo, descrito lá no slide anterior. Ó, número de possibilidades da primeira etapa, vezes da segunda, vezes o da terceira. Se tivesse uma quarta, faríamos da mesma forma. Portanto, quando multiplicamos aqui, ó, encontramos 216 possibilidades. E veja, lembra que a gente falou de espaço amostral? Teríamos ali 216 possibilidades, galinhos, né? A gente vai falar sobre isso, de árvore de possibilidades. 216 possibilidades no lançamento de 3 dados simultâneos. Veja, se você for lembrar, a gente construiu o espaço amostral quando a gente lançou 2 dados, 36. Imagina construir um espaço amostral no lançamento de 3 dados, olha o tamanho dele, ó, 216, ou seja, impraticável, inviável. E aí, a gente vai diminuindo as probabilidades, né, de acerto. Então, imagina no lançamento de 3 dados, Vivi, a gente dizer assim, ó, por exemplo, qual a possibilidade dos 3 dados darem, por exemplo, a face 4?
Tá? Ou seja, teríamos aí uma possibilidade, né, em 216, ou seja, daria algo em torno de 0,46%, ou seja, menos de 0,5%. Muito, muito, muito difícil. Falta mais um zero. Tá? Já foi. Tá, já foi aqui, já multipliquei. Tá? Ou seja, teremos aí menos de 0,5% de possibilidade disso acontecer. Tá? Então, é essa a ideia. Mas veja, a ideia é você entender o princípio multiplicativo e não sair construindo árvores de possibilidades, não ficar construindo espaços amostrais gigantescos. Não é essa a ideia. Então, o princípio multiplicativo, ele é um facilitador para você compreender isso aí. E mesmo porque a probabilidade, ela se importa com quantas são as possibilidades da ocorrência de um determinado evento, e não necessariamente com quais são essas possibilidades, se bem que em determinadas situações, problemas, elas são absolutamente importantes, como a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Tudo bem, Vivi? Bom, certo. Feito isso, o que a gente vai fazer? Ó? Então, a gente retorna aqui para demonstrar o que foi feito. E aí já vamos para a atividade 1, Vivi. Pode ser? Bora. Bora lá, vou fazer a leitura. A Maria, ela tem 6 camisetas de cores diferentes. Uma branca, uma azul, uma preta, uma vermelha, uma verde e outra rosa. E 4 calças também de cores diferentes e modelos aqui, tá ok? A pergunta é, de quantas maneiras distintas é uma palavra que parece muito em probabilidade, tá? Diferentes na realidade, ela pode se vestir usando as peças que ela tem disponíveis. E aqui eu fiz uma ilustraçãozinha, fiz uma graça, ou seja, aqui temos as 6 camisetas e as 4 calças de modelos diferentes. Então essa é a ideia. 2 minutinhos, vocês mandam a resposta para a gente? Até daqui a pouco. Até já. Voltamos aqui, Osmar, com a participação de vários aluninhos presentes aqui no chat. Ó. Tem a Laís Morales, eu acho que é isso, Nicolas Davi, Vinícius, acho que Viana, né? Deixa eu ver, tem a Cauane, apareceu aqui também. Tem os alunos com a professora Maria Emi, alguma coisa assim, que é a Camille Clar, alguma coisa assim. Eles estão dizendo 24. Ó, o Matheus disse também 24, Matheus Gabriel, a Keila, todo mundo dizendo 24. E aí? Legal. Veja que o princípio multiplicativo ou o princípio multiplicativo de contagem, ele tem esse facilitador. Você observar a descrição do problema e a partir daí chegar na resposta que é bastante simples, que é o que a gente está mostrando para vocês aí. Olha o que vai acontecer. Aplicando o princípio multiplicativo, o que nós temos aqui, Vivi? Tá? O número de possibilidades da primeira etapa, ou seja, o número de camisetas, vezes o número de possibilidades da segunda etapa, que no caso aqui são calças. Diferentes lá daquela questão, veja que são diferentes. Quando a gente lançou os 3 dados simultaneamente, as etapas eram iguais. Nesse caso aqui, não. O que temos então? 6 vezes 4, o pessoal bem entendeu, 24 possibilidades diferentes. Tem a Maria de vestir-se utilizando as camisetas e as calças disponíveis. Merecia uma aula só para conversar, só para trocar uma ideia sobre isso, mas a gente não tem muito tempo para desenvolver. Mas merecia, na proposta aí, a habilidade deve retornar nessas aulas trabalhando probabilidades, que são sempre muito importantes e muito recorrentes aí nessas provas, nessas avaliações que o pessoal faz. Tudo bem? Fechou? Fechou. Tem aplauso aí, porque os alunos estão acertando bastante aqui. Eu estou contente. Legal. Vamos então? Bora. Bom, árvore de possibilidades. A Ana foi a uma loja e comprou 3 blusas, tá? Descritas aqui, rosa, branca e azul. E 2 saias, uma preta e outra verde. Com as peças de roupas compradas, ela fez
as combinações possíveis e as registrou em 2 esquemas diferentes, conforme mostrado a seguir. A gente já mostrou essas possibilidades, aí, a construção de uma árvore de possibilidades, utilizando moedas, lembra disso aí? Acho que o pessoal vai lembrar da aula. E aqui está escrito de outra forma. Então, veja, qual é o primeiro esquema? Vamos fazer a separação aqui. É a árvore de possibilidades. E a partir da árvore de possibilidades, a gente constrói o segundo esquema, que é a descrição através de um conjunto. Ou seja, quando a Ana utiliza a saia preta, ela pode fazer uso do quê? Da blusa branca, da blusa azul ou da blusa rosa. E aí o que acontece? Já aparece a descrição aqui, ó, saia preta, blusa branca, preta, blusa azul, saia preta, blusa rosa, ok? E aí o que a gente tem? Se ela optar pela saia verde, ela tem as mesmas opções de blusa, a branca, a azul e a rosa. E aí acontece a descrição aqui, ó, na forma de conjuntos. O que a gente percebe? Que é possível a gente aplicar o princípio multiplicativo aí também, né, Vivi? Quantas possibilidades temos para as blusas? 3 possibilidades. Quantas possibilidades temos para as saias? Temos 2. Portanto, 3 vezes 2, 6. Olha lá, Ana consegue vestir-se quase uma semana de forma diferente. Então, é essa a ideia. Tudo bem? Ficou claro? Bastante simples, né? Você vai dizer, professor, mas ela optou por colocar primeiro aqui na árvore de possibilidade as saias. Não tem problema nenhum, tá? Pode começar. A ordem que você vai fazer isso aí, lembra que num produto a ordem não altera o resultado? Então, é exatamente isso. Sempre trabalha de acordo, né, com a sua percepção. Opa, desse jeito, para mim, é mais fácil. Então, faz uso desse mecanismo aí que você acha que facilita a sua vida. Vamos ser bem simples.